Glória a Deus. Vamos louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo. Aleluia. Quem realmente está sendo assim alimentado poderosamente? E essa obra de Cristo é maravilhosa, é ou não é? E uma das bênçãos dessa obra maravilhosa de Cristo, a salvação, nós temos a reconciliação. Glória a Deus. A reconciliação, ela está até ligada, ou seja, ela é uma consequência direta da expiação. Ela está ligada diretamente à expiação. Bem, todos nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus, ele criou o homem. Criou ou não criou? E Deus criou o homem para quê? Pergunta para o irmão Tassar, você sabe para quê que Deus criou o homem? Para quê que Deus criou o homem? Deus criou o homem para o quê? O adorar, o glorificar, enfim, ter comunhão com Ele, com Deus. É ou não é? Então Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. E aí, resumindo, todos nós sabemos que o homem, o que? O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. E quando Adão, o homem peca, o pecado, ele causa na relação do homem com Deus uma separação, um racha. Quem entendeu diz amém. Por quê? Deus, ele é santo. É ou não é? Deus santo. O homem era santo. O homem foi criado perfeito. Foi ou não foi? Então o homem peca. Deus santo, homem pecador. Como Deus santo vai se relacionar com um homem pecador? Não tinha como mais. Glória a Deus. A partir daquele momento, aconteceu uma separação. Fala para o irmão que está ao seu lado. Quando o homem peca, acontece uma separação. Glória a Deus. Mas Deus, que criou o homem com tanto amor, né? Deus, ele caprichou no homem, criou o homem, sua imagem e sua o quê? Fala para o irmão que está ao seu lado. Deus caprichou em nós, na criação do homem. Olha só, então Deus cria um ser diferente de todos aqueles que já tinham sido criados, anjos, arcanjos, serafins, querubins. E esse ele é diferente de todos, especial. A Bíblia diz, né, que nós somos os olhos, né, somos a menina dos olhos de Deus. Aí o que acontece? Deus, ele não aceita. Você acha que Deus que criou o homem com tanto carinho, com tanto amor, um homem, né, um ser especial, vem o diabo, vem o capeta, consegue levar o homem à queda, consegue, né, tirar do homem o que ele mesmo tinha, o que Lúcifer tinha, comunhão lá com Deus. E aí você acha, nós achamos que Deus iria aceitar essa situação? Claro que não. Ele mesmo começa a providenciar a gloriosa reconciliação do homem com ele mesmo. Reconciliação do homem com ele mesmo. E essa doutrina, o texto que é mais, que dá mais base a essa doutrina, o apóstolo São Paulo, ele fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o homem. 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Em poucos minutos aqui. 2 Coríntios capítulo 5. Versículos
a partir do 17. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Quem achou diz amém. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já o quê? E tudo se fez, olha o 18, tudo isto provém de quem? Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem, gente? E nos deu o ministério do quê? Olha o 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo não imputando aos homens os seus, e nos confiou a palavra do que, gente? 20, de sorte que somos o quê? Como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Quem quer dar um aplauso ao Senhor aí? Mas, meus queridos, olha só, esse conceito de reconciliação, ele já vem desde o Antigo Testamento. Pastor Enoque deu aqui a primeira aula sobre a expiação. Então, no Antigo Testamento, o conceito, porque expiação, uma das definições de expiação é reconciliar por. Expiação é apaziguar, aplacar a ira de Deus. Quem entendeu diz amém. E uma das definições é reconciliar por. No Antigo Testamento, dentro do ritual do sacrifício, acontecia, teve aqui aula de tipologia, pastor Enoque falou um pouco sobre isso, né? Tinha o sacrifício diário, tinha um sacrifício diário, aquele sangue, ele servia, daqueles animais, ele servia para provisoriamente aplacar a ira de Deus contra o pecado, contra aquele que pecou. Quem entendeu diz amém. E mesmo no Antigo Testamento ainda, tinha os sacrifícios diários, mas acontecia uma vez por ano, já foi falado aqui, o chamado dia da expiação, que Israel comemora até hoje. Como é que é? O Yom Kippur. Dia da expiação acontecia no 10º dia, 10º dia do 7º mês, ou ao contrário, é 7º dia do 10º mês. 10º dia do 7º mês. Corresponde hoje a setembro, outubro. Então, olha só, o sumo sacerdote, todo mundo já sabe, entrava uma vez por ano, aonde? No Santo dos... E o Santo dos Santos, todo mundo sabe, viu a aula? Ele ficava depois da onde? Tinha o que, gente? Santo dos Santos para o lugar santo. Tinha um véu. Então ele entrava uma vez por ano com um sacrifício. Tinha 2 bodes, pastor Enoque falou, o bode emissário e o bode expiatório. Fala para o irmão, bode emissário, não é missionário. Bode emissário. E o bode expiatório. O bode, era lançada a sorte, um bode ia ficar vivo e outro iria o quê? Morrer. O bode que iria morrer, o sumo sacerdote entrava com aquele sangue no Santo dos Santos, diante da arca que tinha uma tampa, que vocês estudaram aqui, que chamava-se propiciatório, onde se fazia, se era propiciatório, se fazia o que lá? Propiciação, né? Então ele entrava com aquele sangue, aspergia, né? Aquele sangue, simbolicamente transferindo o pecado do povo, para onde? Para o tabernáculo. Mas uma vez por ano, mesmo o tabernáculo teria que ser purificado do pecado de todo o
Então, o bode expiatório, ele era sacrificado, e ali o sangue derramado, e a ira de Deus contra o pecado era o quê? Aplacada. E o outro bode, o emissário, era lançado para onde? Para o deserto, vivo. O sumo sacerdote colocava a mão, as duas mãos sobre a cabeça, e também simbolicamente transferia o pecado de todo o povo para aquele bode, e ele era lançado aonde? Para o Ele iria ficar vivo ou ia morrer no deserto? Vivo ou morrer? Morrer. Só que isso tudo, gente, de novo, provisoria, mas aí a Bíblia diz que Jesus se fez propiciação pelos nossos pecados, e o sacrifício expiatório de Cristo foi uma vez para sempre, e assim proporcionando a nossa reconciliação com Deus. Todo aquele que não tem Jesus hoje na sua vida, se você tem um parente, um amigo, um conhecido que não se converteu ainda, para ele ainda tem essa separação, porque ele não se converteu. Quando ele vem a Cristo, essa separação, ela acaba, ela cai. Lá em Mateus capítulo 27, fala que quando Jesus, ele rendeu o seu espírito, houve um terremoto, e aconteceu o quê? Lá no templo, o que aconteceu no templo? O véu da separação se rasgou de alto. Gente, o poder do sacrifício expiatório de Cristo, tão forte, que segundo o historiador Flávio Josefo, na época de Herodes, o véu do templo, na época de Herodes, ele tinha 18 metros de altura, 12 centímetros de espessura, de largura. Flávio Josefo diz que se pegasse 2 cavalos e amarrasse o véu de uma ponta em um cavalo e a outra no outro, e os cavalos puxarem, o véu não o quê? Não rasgaria, mas o poder redentor do sangue de Jesus, que proporciona a nossa reconciliação, rasgou esse véu. Olha só, olha o detalhe, e é de alto a baixo. Pense a dificuldade de alguém colocar uma escada, subir 18 metros, né? Um véu de 18 centímetros de espessura, 12 centímetros de espessura, e rasgar de alto a baixo. Mas o poder redentor, expiatório do sangue de Jesus rasgou o véu foi rasgado, não há mais barreira, não há mais separação. Hoje nós temos acesso livre e direto a Deus, lá no Santo dos Santos, na presença dEle. Isso é a nossa reconciliação, irmãos, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque o véu foi rasgado, temos a reconciliação, e hoje nós podemos a qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, entrar aonde? No Santo dos Santos. Hebreus, por favor, para a gente já terminar aqui, que eu tenho... Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo quê? 19. Por favor, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, tendo o que agora, gente? Tendo ousadia para entrar aonde? Lá no Antigo Testamento, o Santo dos Santos só entrava quem? Sumo sacerdote. Todos os dias, uma vez por... Agora,
reconciliados em Cristo, através do sangue expiatório, nós temos ousadia para entrar qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento no Santo dos Santos. Por quê? Porque a separação, a barreira foi removida. A ira de Deus foi aplacada. Deus agora ele se volta para o homem através de Cristo, em Cristo. Fora de Cristo, Deus se acha insatisfeito com todos os homens. Mas em Cristo, ele está reconciliado com todo aquele que aceita Cristo. Glória a Deus. De novo, Hebreus capítulo 10. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos... Pelo sangue de quem? Pelo novo e vivo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. Se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 3, para terminar. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isso. 2 Coríntios capítulo 3, para a gente terminar aqui. Versículo 13. Falando, para a gente entender isso aqui, que quando cada pessoa se converte a Cristo, automaticamente essa separação acaba, quando a pessoa aceita Cristo. O véu, espiritualmente, simbolicamente falando, é removido imediatamente, a separação acaba. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que o desvanecia. 14. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje, a leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é o quê? Esse véu, somente em Cristo ele é o quê? Abolido. Quem entendeu diz amém. Quando o homem não tem Cristo, o véu da prostituição, o véu do roubo, o véu da mentira, o véu do orgulho, o véu da religião. Quando o homem não tem Cristo, todo esse tipo de véu aí separa o homem. Mas quando ele vem a Cristo, somente em Cristo, qualquer tipo de véu é abolido na vida do ser humano. Continuando, por favor. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 16. Mas quando um deles se convertem ao Senhor, então o véu é retirado. Vamos aplaudir Jesus, por favor.